Bom, gente, o som que nós escutamos, ele pode ser classificado de acordo com algumas características, né? Que a gente chama de qualidade do som. Tá? Então, a nossa percepção de som alto ou baixo, né? A gente pode chamar de intensidade sonora, né? Que a gente chama pela letra I. Então, o que é intensidade sonora? Ela vai nos mostrar, né, se esse som ele tem uma amplitude alta ou baixa. O que tem, qual que é a ideia dessa amplitude, né? Eu vou ter que olhar a onda se propagando. Se ela vai até um ponto mais alto, ela tem uma amplitude maior, né, do que uma onda que chega em um ponto menor. Então, é a nossa ideia de volume, na realidade, né? Embora isso não seja exatamente o volume, é a nossa percepção quanto ao som. Como é que a gente calcula a intensidade sonora? A gente precisa dividir a potência, tá, sobre a área. Então, imagina que a gente tem um alto-falante, uma caixa acústica, ela tem um alto-falante circular. Imagina que a potência dessa caixa de som seja de, sei lá, 100 watts. Então, a minha intensidade ela vai depender dessa potência, óbvio, mas também da área. Como meu alto-falante é circular, eu preciso calcular a área daquela superfície para conseguir determinar a ideia da intensidade. Então, a gente classifica a intensidade como forte ou fraca. A forte quando ela tem uma amplitude maior e fraca quando tem uma amplitude menor. Quando a gente percebe diferença entre essa frequência, né, de um som, quando a gente fala frequência, é a quantidade de vezes que ela oscila por um certo tempo. Então, a percepção da frequência, né, a gente consegue ter muito bem definido nas notas musicais. Por exemplo, de um teclado. As notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? A gente consegue perceber aí uma diferença de frequência. De forma, né, que essas diferenças elas podem ser classificadas como aguda ou grave. Então, vou chamar de agudo notas, né, ondas que tenham frequência alta. O que é uma frequência alta? Ela se repete muito mais vezes do que o som grave, né, que é uma frequência baixa. Ou seja, né, numa frequência baixa, o comprimento da onda, que é a diferença entre duas cristas, né, ele é maior. Então eu percebo aqui, ó, que essa crista aqui, ó, é bem maior do que essa. A gente pode definir também o intervalo, né, se eu pegar essas frequências diferentes, se eu dividir uma sobre a outra, a gente pode encontrar o que nós chamamos de intervalo. Então, de novo, falando aqui das notas musicais, a diferença entre o Dó menor e o Dó maior, né, a gente chama de uma oitava. Por que uma oitava? Qual que é a frequência do Dó maior? 523. Qual que é a frequência do Dó menor? 262. Então, se eu dividir 523 por 262, isso me dá aproximadamente o número 2, né? Dividindo aqui esse por esse, dá aproximadamente 2. Então, como a frequência de cima dividido pela de baixo deu 2, a gente considera que essa frequência aqui ela está uma oitava acima. Tá? Se tivesse dado meio, a gente consideraria que ela está uma oitava abaixo. Então, a gente chama de oitava, né? Esse intervalo é um termo dado aí para a parte musical. Tá? Então, uma oitava representa que a frequência que eu dividi pela outra é um fator de 2, né? A divisão entre elas dá 2, a gente apresenta como uma oitava. Se fossem 2 oitavas acima, teria que multiplicar por 4. 3 oitavas acima, multiplicar por 8. Tá? Então a gente percebe que é sempre multiplicado por 2. Essa aqui multiplicada por 2, né, dá o Dó maior, e assim por diante. Tá? Também a outra qualidade do som, outra característica do som, a gente chama de timbre, né?
O timbre é uma forma de distinguir quando os sons eles têm o que a gente chama de a mesma intensidade e a mesma altura. Quando eles têm características semelhantes, a gente distingue pelo timbre. Tá bom? Uma outra característica que não tem muito a ver com a qualidade do som, e sim com uma característica natural, é o que a gente chama de ressonância. Tá? Todo objeto, todo corpo, na realidade, ele tem uma vibração natural. Tudo vibra, tudo oscila com uma frequência, né, própria. Acontece que se a gente aplicar uma energia, né, em algum desses objetos, fazendo com que a frequência de oscilação dele seja maior, ou pelo menos igual à frequência natural dele, ele vai entrar num processo que a gente chama de ressonância. Tá? Que aquelas moléculas que compõem aquele objeto se agitam de tal forma que eu começo a ter uma ruptura na estrutura dele. A gente percebe isso quando isso é um exemplo tradicional, coloca-se uma taça, aí uma daquelas cantoras de ópera, ela faz o canto, né? E aí a frequência desse canto faz com que a taça entre em ressonância e se parta. Isso aconteceu também na cidade de Tacoma, nos Estados Unidos, com uma ponte pêncil que eles tinham lá. Então, houveram ventos muito fortes que acabaram colocando a ponte num processo de ressonância. Ela começou a oscilar dessa forma até o momento que ela se rompeu totalmente. Então, a ressonância, na verdade, é quando a gente tem vibrações, né? O processo de ressonância é quando um objeto entra no estado de vibração, ocasionando uma ruptura. Existe também o que a gente chama de ressonância magnética, né? Que é um exame de imagem, né? Que nós chamamos, que é capaz de mostrar para a gente imagens detalhadas dos nossos órgãos ou de alguma parte do nosso corpo. Tá? A gente entra numa máquina, né? Que ela parece um tubo. Então, a gente deita numa cama, né, numa maca, e essa maca vai para dentro daquele tubo. Lá dentro, a gente fica escutando alguns ruídos, que na verdade são a produção de campos magnéticos. Esses campos vão entrar em contato com as moléculas do nosso corpo e vão fazer eles ressonarem, né? Eles vão começar, vão vibrar naturalmente, e isso, em termos de imagem, acaba facilitando a interpretação do exame para quem é especialista em observar esse tipo de imagem. Então, é um fenômeno que, na verdade, ele pode ser também um fenômeno mecânico ou eletromagnético.